Boa noite, amigos, queridos empresários, prestadores de serviços, engenheiros, peritos, civis, contábeis, arquitetos, contadores, todos da área que envolve o magistrado, as faculdades, as ciências técnicas e, ao mesmo tempo, a engenharia econômica e a parte contábil que movimenta todos os nossos negócios e a economia do nosso país, né, do nosso estado e do nosso município. Meu nome é Jorge André, sou diretor técnico da Avaliar Mercado e estamos iniciando hoje o nosso 7º webinar em formato de live e nós temos o prazer de hoje receber aqui em nossos espaços online o nosso querido professor, contador, perito contábil, especialista nessa área de avaliações de empresas e avaliações econômicas, doutor Antônio das Neves. Como o currículo dele é bastante extenso, ele é já muito conhecido em nosso estado e fora das nossas fronteiras, nós vamos pedir que o próprio Antônio das Neves fale um pouquinho da sua experiência, como ele atua, como ele atuava antes do processo pandêmico, dessa pandemia, como ele conseguiu transpor esse período, ajudando-se e ajudando as empresas e os clientes, e quais são as soluções, qual o panorama que nós vamos ter agora nessa retomada lenta e gradual do período pós-pandemia. Então, eu gostaria de receber o nosso querido Antônio das Neves, que ele se apresentasse, fizesse uma apresentação sua, da sua experiência, e a partir daí explanasse nosso primeiro quesito desta noite. Boa noite, Antônio das Neves. Boa noite, Jorge. Primeiro, lhe parabenizar, né, por mais essa iniciativa. Você tem inovado esse campo e não tem se limitado somente ao seu exercício profissional, né? Você tem realmente expandido esse trabalho, embora, inclusive, com parceria na outra área, tivemos no seu evento, me parece que há 2 anos, na OAB, e realmente é inovador a forma com que você atua, né? Então, mais uma vez, parabenizar e dizer que é uma honra, né, compor esse grupo seleto, né, aí que vem desse trabalho com você, tá? Recebi com muita alegria o convite, né, e aqui passo a mostrar um pouquinho da nossa experiência. Nós tivemos na área contábil, Jorge, tivemos alguns peritos, né, que atuavam há 20, 30 anos atrás, né? E os meus próprios colegas consideram que a gente, né, foi a segunda, digamos, geração, né? Segunda geração. Hoje eu tenho já vários colegas que atuam na área, que foram ex-alunos meus, estagiários, tá? Como é que tudo começou? Falar um pouquinho da minha experiência, da minha vida profissional e o campo da perícia, como ela tem evoluído, tá? Eu ingressei, iniciei meu primeiro trabalho nos quadros do Ministério do Trabalho, com 18 anos, né? E lá eu passei a fazer mediações coletivas, né? Nessas negociações coletivas de trabalho. Ali eu tive minha primeira experiência com discussão de perda, de ganho, entendeu? A forma de negociar. Em 94, eu recebi um convite para montar o setor de cálculo e perícia da Advocacia Geral da União, né? Passei lá cerca de 6 anos, né, fazendo perícias e cálculo da União, e naquele momento eu deixei, né? Até muita gente diz que eu fui muito corajoso, né? 2 empregos federais concursados, e aí, de repente, eu deixo tudo para me trabalhar como profissional liberal, como perito, tá? Bom, 3 fatos foram assim, responsáveis pela sedimentação da perícia que eu vivi naquele momento.
Primeiro que, em 94, nós tivemos a Lei 8898, que ela modificou a forma de liquidação das sentenças judiciais. Antigamente, a gente tinha só as contadorias judiciais. Então, a partir de 94, o CPC disse que as partes seriam responsáveis pelos cálculos. Tá? Então, aí começou a ter... que a perícia é uma prova, né? Você vai buscar a prova. Então, naquele momento, passou a aumentar significativamente o litígio, né? O litígio e necessária atuação de profissionais, tá? O outro era a consciência da própria sociedade. Quem está aqui e tem uma vida economicamente ativa, depois, com 20, 30 anos atrás, Teresina era lotado, Jorge, de escritórios de cobrança, né? E que era um verdadeiro assalto, né? Olha, se você não pagar com 10%, com isso, com juros e tudo, nós vamos para a justiça, lá é mais, as pessoas ficavam ali com medo de negociar, e servia para pequenos negócios como negócios médios. A gente passou a dizer, não, de jeito nenhum, vá para a justiça, isso nós vamos discutir na justiça, porque lá nós temos a correção monetária oficial, os juros de mora, não abusivo, então a consciência da sociedade. Mas o principal que eu julgo, que ainda hoje nós sofremos as consequências, e vamos discutir isso aqui, eu tenho certeza hoje, é a questão de que até 89 nós só tínhamos um indexador de correção monetária nesse país, que era a ORTN. De lá para cá, ninguém mais se entende. Ninguém mais se entende. Hoje, as pessoas devem imaginar, mas não devem imaginar o quanto de processos que tem de 10, 20, 30 milhões se arrastando aí há 10, 15 anos, onde se discute apenas encargos de atualização. Justamente por isso. Hoje, o campeão de causa são as famosas diferenças do PASEP. Eu recebi aqui peças de advogado, laudo, e comecei a discordar. Hoje cheguei à conclusão de que o objeto disso é tão somente a correção monetária e, pasme, a primeiro litígio justamente no ano em que foi extinta a ORTN. Tá? Então, foi esses fatos que fez. Hoje as pessoas vão para a justiça buscar o quê? Seu direito. Mas tão importante como buscar o direito, que é hoje a quantificação do direito. A gente tem até uma palestra que é a natureza contábil das ações judiciais, tá? Isso em todo e qualquer. Imagine um processo de inventário, que você também já participou, onde vai se discutir, onde nós temos bens de toda natureza, inclusive não só contábil, hoje é normal e rotineiro, as perícias com 2 objetos. Exemplo, a perícia com objeto contábil e de engenharia. Nós vamos avaliar um patrimônio onde grande parte é composto por imóveis, né? Então, não há. O Código de Processo Civil novo, ele dá 2 opções para o magistrado. Aliás, uma opção. Ele diz que a perícia com complexidade, ela pode ter 2 objetos, tá? Aí, o que é que ela faz? Ele pode nomear um perito contador e um engenheiro. Há juízes, né, e advogados também, que preferem que seja nomeado digamos, um contador, e esse contador contrata o engenheiro para emitir o laudo, né? Porque tem questões que o contador não tem competência técnica e nem legal para fazer isso, né? Então, isso é a figura do engenheiro e a gente trabalha sempre em parceria. Como o imóvel deve ter vários problemas, né? Você imagina um imóvel, Jorge, que você vai avaliar e avalia ele por 250 mil e ele tem um saldo devedor de 500. Olha o grande problema que nós temos aí, tá? Então, foi nesse universo que a perícia se consolidou, não só a perícia contábil, né? São os litígios, a quantificação de patrimônio, né? Hoje nós temos muito a história das revisionais, os contratos abusivos, né? Onde o advogado sozinho não tem condições, ele sempre precisa de um profissional, de um perito, né? Seja na área contábil
ou na área de engenharia. Então, outra coisa, vamos lembrar, nós temos a perícia judicial, a perícia extrajudicial, né? Que a gente deve começar sempre pela extrajudicial. Eu digo que é um vício no ensino e na aprendizagem de perícia. Normalmente se repete a perícia judicial e ao perito judicial. E tem a figura da perícia extrajudicial e do assistente técnico. Uma perícia judicial sem um bom assistente técnico, ela já fica deficiente, tá bom? Então, essa um pouquinho aí da nossa história, tá? Gosto de escrever, eu tenho um livro, alguns livros de cálculo trabalhista, um livro de perícia, né? Me considero, tenho um orgulho danado, Jorge, eu fazendo a história, acho que eu sou o único contador brasileiro que fui 3 vezes revisor das normas brasileiras de perícias contábeis, né? Também, a par de correção monetária e juro, em 2018, eu tive o prazer de integrar uma equipe do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para a gente tentar unificar a correção monetária no país. É uma coisa doida. Digamos, o Piauí tem uma tabela, o Maranhão tem uma tabela, São Paulo tem uma tabela, uma modificação. A gente vive num país só, com a economia única, né? A moeda é única, tá? Então, essa é a nossa experiência e estamos aqui à disposição, Jorge. Perfeito, Antônio. Com certeza, o seu currículo é vastíssimo e de extrema importância. Eu sempre estou colocando aonde a gente passa, né? Começamos aqui no Piauí também, hoje nós se estendemos aos estados do Nordeste, já passamos para outros estados fora do Nordeste, e sempre levando essa simplicidade na seriedade, né? Porque hoje as pessoas, a gente vê a decadência, a gente vê a depressitude do meio político, né? Hoje o meio político, a classe política destruiu a sua própria entidade, que é a sua ideologia partidária, né? Então, hoje nós estamos vivenciando novas etapas e, com certeza, esse arcabouço que você tanto já deu como está dando, e o currículo é extenso e de muito valor e de muita qualidade, né? Eu preferi que você falasse para você, transmitindo com as suas palavras, as pessoas, os nossos ouvintes, nossos clientes, nossos amigos, nossos colaboradores, né, os condomínios, que são as entidades de classe, tem vários síndicos assistindo agora esse webinar, tem pessoas do Brasil todo, que a gente também mandou para o IBAP. Então, assim, é bom que você fale, porque realmente, hoje, nos meios sociais, se existe um tal de empoderamento social, de redes sociais, de pessoas, de queridos colegas vazios, né? Pessoas jovens demais, com muito talento, mas com pouca experiência. E nós que estamos no meio do caminho, né? Nessa fase dos 40 aos 50 e poucos anos, nós temos muito que ajudar, muito que contribuir, tem muitas pessoas talentosas que têm no seu arcabouço a capacidade de ajudar esse novo Brasil que vai se iniciar em todos os municípios, porque não aguentamos mais o processo, né, da antiética, né, do antitrabalho, sem nomear nomes de ninguém, sem nomear partidos de ninguém, que eu não tenho esse papel político, né, partidário aqui. Mas, continuando a nosso webinar, foi muito também pedido aqui pelos nossos internautas, né, nossos usuários, nossos amigos, para você esclarecer, Antônio, como ficou o mercado, a sua impressão, né, física, o mercado durante essa pandemia, nas áreas da perícia contábil, nas áreas que você atua, e qual foi o meio, qual foi o cenário mais afetado? Jorge, você falou um papel importante aí, que é a credibilidade, tá? Eu acho que vez por outra, a gente está na nossa mesa, às nossas mãos, para discutir um patrimônio de uma geração aí de família, né?
isso é comum, está nas nossas mãos. Então, quem não tiver credibilidade, né, não consegue. Né? Eu, graças a Deus, tenho de 25 anos de atuação, nunca tive uma advertência, nunca tive problema, né? E eu lembro, né, só para ilustrar isso, eu lembro, quando eu cheguei em Belo Horizonte para fazer uma palestra no primeiro Congresso Brasileiro de Perícia, né? Isso parece que em 89, o que se falava, o assunto em todos os locais lá dessa perícia, era a prisão do perito mais famoso naquele momento, né? Que era o senhor Badam Palhares, por conta da fraude em 2 laudos, né? A fraude em 2 laudos, tá? Acho que essa história, né, muitos lembram, né? Então, acho que é importante a credibilidade. Nunca tive um laudo impugnado por conta de questões éticas e tudo, né? Então, a gente trabalha sempre dessa forma. Veja bem, hoje nós estamos vivendo um momento totalmente atípico. Eu não tenho dúvida, a Justiça do Trabalho vai se abarrotar e muitas, de acordo com as teses que se apresentam, vão precisar de prova, né? E a perícia é prova técnica, né? E isso a gente vê em todos os cenários. Vamos ver lá no mundo das relações de emprego, tá? O que aconteceu? Normalmente, os pacotes econômicos, né, que se apresentam, eles são muito bem pensados, e agora não, tá? Veio o furacão, e aí veio algumas medidas paliativas, só que medidas muito equivocadas, que não está dando para atender a nossa situação. Eu vou bem aqui nas relações de trabalho, uma medida provisória, não pode suspender. Aí nós vamos pagar parte, o governo vai pagar parte como fosse um seguro-desemprego. Mas muitos não podem. E aí, como é que vai acontecer? Tá? A empresa ela não consegue, ou seja, não se encaixa dentro da legislação. Tá? As empresas agora que já suspenderam os contratos e não podem mais suspender, estão aguardando uma regulamentação, como é que vai fazer? Tá? Então, assim... nós temos uma instrução normativa meia doida que vai dizer o seguinte, em outras palavras, olha lá, se o empregado não tem nenhum vínculo, nenhuma fonte de renda, eu posso suspender o contrato. Mas se o empregado tem 2 fontes de renda, ele tem um outro vínculo com o Estado, com o município, eu não posso suspender o contrato. Que coisa mais estranha, né? Exemplo, funcionário público, tá? E aí, imagine um estabelecimento de saúde onde enfermeiros, normalmente, o pessoal tem mais de um vínculo, tem vínculo com o Estado, com o município e tudo. Ou seja, se eu quiser suspender, eu vou ter que arcar com 100% desse empregado, porque ele é funcionário público. Então, é uma coisa que não tem sentido, tá? Férias, as pessoas já deram férias proporcionais, férias que eles tinham direito, já deram férias futuras e não sabem mais o que fazer. Então, tem muitas empresas que não estão pagando, né? Olha o que está acontecendo no setor de transporte. As empresas paradas não têm condição de pagar seus empregados, não estão rodando. Parte do faturamento vem do poder público, tá? Vem do poder público. Aí você vê uma empresa que terminou de fazer o seu empreendimento em todas as suas planilhas, e aí parou, né? Como é que vai fazer com seus contratos, tá? Então, muita coisa, o quê? Está indo para a justiça. Nós sabemos que teve empresas, grandes grupos, que demitiram todos os seus empregados e alegaram, na sua tese, força maior e não pagaram, tá? E não pagaram. Então, tudo isso, quer dizer, vai levar processo judicial que se precisa muito, vai precisar de perícia para avaliar custos, avaliar percas. As pessoas vão para a justiça, normalmente, quando tem um problema, vão pedir o quê? Perdas e dano, que é caracterizada perdas e dano, porque por aquilo que eu perdi, que a gente chama de... aquilo que eu perdi e aquilo que eu deixei de ganhar, né? Ou seja, a subtração do meu patrimônio e o lucro que eu deixei de ganhar. Hoje, ninguém está buscando esse lucro. Está tentando mostrar suas perdas.
quando eu vou negociar, quando há uma negociação, tá? E você vem me pedir desconto, eu pergunto logo, pô, me mostra a sua situação, tá? Então, chegou a hora, eu acho que contador vai ter que trabalhar muito, economista, empregado, para mostrar essa situação. Quanto se perdeu, né? Quanto foi que perdeu? Não é nem quanto deixou de ganhar, se as pessoas estivessem empatando, né? Mas não, as pessoas estão tendo prejuízo, tá? Tendo prejuízo. E é isso, quer dizer, muita gente vai ajuizar contra o poder público e vai provar, vai tentar provar juridicamente e contabilmente quando foi a sua perda, tá? A sua perda. Então, é um momento realmente muito difícil que as empresas vão ter que estar preparadas tecnicamente para provar as suas perdas e quem vai, né, vai arcar com esse prejuízo, tá? Perfeito. Perfeito, Antônio. Muito bem explanado aí. Agora, dentro desse panorama, né, ainda, né, nós estamos já com nossos 25 minutos de webinar, então estamos indo bem dentro do tempo. Eu queria saber o seguinte, nosso terceiro item é como esse processo de pandemia, como as fake news, né, onde as imagens das pessoas são afetadas, as imagens das empresas são afetadas, e, por conseguinte, a credibilidade das empresas também o são. Por quê? Porque quando você já se está hoje a nível de Polícia Federal, né? Nós trabalhamos com perícia, com grafoscopia, trabalhamos com inventário, com avaliação patrimonial, você sabe disso. Mas a Polícia Federal, como um órgão totalmente independente, também, quando a gente pode, a gente os consulta, né? Vai pedir ajuda. E a gente sabe que essa história de fake news hoje é um negócio muito sério, né? Não colocando nenhum caso específico, né, da mídia nacional ou da mídia regional, de forma nenhuma. Mas, assim, de repente você está avaliando, você é contador da Lojas Americanas e o pessoal manda um fake news dizendo que a Loja Americanas fechou em Teresina, né? Depois da pandemia. E a Loja Americana não fechou em Teresina. E aí as pessoas vão deixar de procurar essa empresa, e quando as pessoas forem, quando a empresa tomar essa consciência, já era, né? Então, nesse caráter, a gente já chamou aqui um especialista dessa área de perícia de dados, que a gente vai atrás dessa informação, mas efetivamente, quando o perito de dados chegar no cenário, às vezes a empresa já quebrou mesmo, pelo menos localmente. Aí, assim, como é que você, como perito contábil, está lidando com essas novos impedimentos, né, novas ações que depreciam a empresa, certo? Quais são as extensões disso, certo? E quais são os mecanismos que você pensa em aplicar para ajudar essas empresas, até respondendo até perguntando o que você já vinha respondendo, né? Na pergunta passada. Né, dessas empresas que estão com problemas e não estão sabendo como resolver. Como é que você vê isso? Tá, olha, o que se falou é verdade, né? Eu acompanho casos, né, em que a empresa fechou, né? Prejuízo em todos os aspectos. Primeiro vem um prejuízo moral, depois fica parado, é recolhido livro, ferramenta de trabalho, tá? A sociedade julga sem conhecer, tá? Vamos citar aqui alguns exemplos e tudo, né? A empresa é acusada, né? Quer dizer, fez um produto, né? E vendeu o produto para o poder público, né? E lá, quando pegaram uma nota fiscal da impressão do serviço, compararam ao valor de mercado que a empresa está cobrando e jogaram que a empresa estava faturando, estava jogando 800%, entendeu? A empresa nos procurou, quando a gente colocou, me mostrou a realidade, e a gente viu que o comparativo era apenas um item da produção. Entendeu? Você imagine, um exemplo, você vai dar um livro, né? Eu
tenho alguns livros publicados, né? Já quero dizer o pessoal que está saindo 2 livros aí. Um é Filho da Pandemia, né? Eu escrevi agora, né? Nesse período que a gente não podia trabalhar. E dá muito trabalho. Até o pessoal diz, na parte deixa de escrever, você já escreveu, porque dá muito trabalho, muito trabalho. Só a parte de revisão, umas 5 vezes e tudo, né? Principalmente um livro de cálculo, onde eu tenho que pegar a legislação, analisar, verificar o cálculo. E aí eu vou e mando para a gráfica, e a gráfica me emite um recibo falando da impressão do livro. E o livro, digamos, foi R$5. E aí eu boto no mercado esse livro para vender a 20, 30 reais. Imagine se eu vendesse isso para o poder público e alguém pegasse esse livro que custou R$5, eu estava vendendo por 25, tá? Eu estava cobrando aí 500%, sei lá, 500%. Que loucura! Não, entendeu? Ali é apenas um item do livro, apenas um item. Primeiro, nem meus direitos autorais não estão ali, entendeu? Do autor, do vendedor, entendeu? Enfim, todo um aparato que a gente sabe. Para a gente construir, quer dizer, para você estruturar um evento desse, tem custo, né? Você tem todo um aparato. Imagine, então isso é o que está acontecendo. Ou seja, as pessoas têm que analisar qual foi o custo, analisar a contabilidade, não só a contabilidade da empresa, né? Onde foi adquirido, o que foi que houve, qual é a margem de lucro. Ninguém, a gente só é isso. Olha, o momento, a gente sabe também do momento, entendeu? A questão da lei da oferta e da procura. Eu vejo 2 coisas aí que se pode fazer, né? Primeiro, tentar provar tecnicamente, contabilmente, tudo, né? Que não foi isso. A margem de lucro real e tudo. As pessoas não sabem qual é a margem de lucro, entendeu? E o outro é, no prejuízo, a questão dos danos, né? A questão dos danos. O que efetivamente perdeu e o que deixou de ganhar, que é o lucro cessante, tá? Então, hoje acho que ninguém está buscando lucro, está buscando, pelo menos, recuperar, né? Não ter prejuízo, né? Que é o dano emergente. Mas, nesse caso, é o dano emergente. O dano emergente do lucro que ele deixou de ganhar, né? Isso é contábil. O dano moral, né? Que aí não é matéria de só o magistrado tem condições. E, principalmente provar que não é aquilo que estão dizendo, que ele nos usurpou com 200%, com 300%, tá? Então, digamos, eu não posso julgar, porque eu sou profissional da área. Rapaz, quanto é? Qual é o custo desse produto? De frete, de tudo, diante dessas dificuldades, tá? Das dificuldades que nós temos, a gente sabe que tudo se tornou mais caro, se tornou mais complexo, mais difícil, tá? Então, realmente, nós temos que ter a certeza. A gente diz o seguinte, que em perícia a gente não crê e nem cria. A gente trabalha com fato. E a sociedade, esse ditado, ele vale também para a sociedade, tá? Sob pena de estar acabando com a imagem de uma empresa, não só com a imagem, mas financeiramente, como uma empresa economicamente, tá? Então, nós estamos na era da prova, tá? E a prova, ela deve vir por meio da perícia, que é o meio eficaz de você atestar uma situação, Jorge. Perfeito. Queria agradecer também a presença do nosso amigo, empresário, caba mesmo forte, como ele mesmo diz, comedor de rapadura, caba duro, que é nosso amigo Franli, está assistindo a gente. Franli, dono de muitas empresas, né? Uma pessoa que acredita no nosso Piauí, investindo com muita firmeza nos seus negócios. Eu sei que ele não parou de trabalhar, está ampliando os seus hotéis no litoral, está se mexendo. Agradeço aí a participação dele na nossa live, webinar. E vamos continuar. A nossa... Jorge. Pois não. Me permita quebrar o protocolo, mas eu não poderia deixar de fazer referência ao Franli. É um grande amigo, entendeu? Já
trabalhamos, aprendi muita coisa com o Franli, é um empreendedor. Nesse momento, eu tenho certeza que ele está sofrendo com esses problemas. É um cara realmente que eu tiro o chapéu, entendeu? Um grande empreendedor. Eu estou em débito com ele, tenho que fazer uma visita a ele esses dias, né? Quero aproveitar esse momento, dar um grande abraço para ele e solidariedade com o momento que ele está passando, tá? Que realmente tipo da atividade dele está passando por muita dificuldade. É um grande empreendedor, uma pessoa que eu admiro muito. Perfeito. Mas, olha, com certeza, não somente o Franli, né? O pessoal da área de turismo, a área de hotéis, a área de pousadas, a área de entretenimento, mas com certeza esses empresários, essas pessoas que têm o DNA de construir negócios, já devem estar se refazendo em outras áreas. Com certeza, o Franli trabalha com essa parte também de suplementos e medicações, né? Eu não posso falar muito disso aí, porque não é hoje o nosso motivo aqui, mas com certeza todas essas pessoas que estão assistindo, dono das suas próprias empresas, elas estão querendo, né, buscar uma orientação, né, prática, rápida. Por isso que a gente selecionou aqui vários profissionais a nível nacional, como vai vir mais gente na área de mediação e arbitragem, na área de contábil, como você, perícia contábil. Então, Antônio, nós vamos ter nos próximos webinars, um grande profissional nacional que vai estar com a gente, não percam, vai ser muito legal, né, a nível nacional, e ver também a opinião do pessoal do sul do Brasil, que está tendo outra conotação também de negócios e que podem nos ajudar e são fornecedores aqui da região Nordeste. A nossa quarta pergunta, ela se desdobra da seguinte forma: como a gente deve tratar as questões de capital no que se diz respeito a aluguéis, contratos paralisados, a parte de planos de saúde. Aí você pode até desdobrar, Antônio, você pode falar um pouquinho de cada, né? Seguros, consórcios imobiliários, nesses 3 meses de pandemia. Então, do ponto de vista, você pode desdobrar do ponto de vista de quem é o fazedor, o idealizador desse serviço e sofreu com a paralisação, que não está recebendo, e as pessoas que investiram seus sonhos nessas áreas, né, e também não estão podendo pagar e não querem perder. Quem comprou um consórcio imobiliário não quer perder. Quem tem um plano de saúde quer usar e não quer perder, né? Quem tem hoje o seu aluguel está sem receber e também não quer rescindir com o locatário, o locador tem que manter essas relações, né? Então, como é que você está vendo isso? Se você está com casos reais que você possa falar sem falar o nome, qual seria a sua orientação, até para as pessoas também lhe procurarem e você dar uma solução com a razoabilidade que você tem. Jorge, nós estamos no momento de negociar, tá? Só que nós temos que saber como negociar, o que é que eu posso negociar, tá? E falar nisso, Jorge, ainda dentro do nosso tema, um dos grandes problemas que nós temos hoje de demandas é a forma de negociar. Nós temos hoje vários litígios com relação à negociação, à renegociação, à recomposição de dívida, principalmente com relação às atualizações, tá? E aí nós temos que saber, numa negociação, nós temos que saber o que é manutenção do valor da moeda, eu tenho que saber o que é ganho remuneratório, tá? E eu tenho que saber o que é a recuperação da perda, ou seja, a mora. O que é a mora? Então, isso é que nós temos que primeiro idealizar, nós temos que ser consciente disso, tá? A outra é com relação a custos, a custo. Nesse exato momento, o que é que nós temos que ver? Nós temos que diminuir prejuízo, reduzindo custos, tá? A questão
A questão do aluguel, né? Vamos ver lá. Isso acontece não é só nesse momento, mas acontecia no passado, mas agora se acentua. Você tem um imóvel, ele está alugado para mim por R$ 1.500, tá? Eu não posso pagar. Onde é que vai ter o prejuízo? Por quê? Porque eu tenho um negócio, mas eu também não queria fechar meu negócio. Eu tenho a possibilidade de me recuperar, eu tenho aqui mercadoria, eu negociei com meus empregados, agora eu tenho que negociar. E você diz, né? Porque de qualquer forma as coisas têm que voltar daqui a 3 meses, 6 meses. E aí, não, eu não vou reduzir. Quem é que vai perder? Todos vão perder. Vínculo empregatício, o inquilino, o dono. Não, tudo bem, então eu não vou reduzir, né? Você vai ter que sair, vai ter que ter um custo para tudo isso, e eu vou pendurar lá uma placa e passar 6 meses, 8 meses e tudo, tá? Então, não, isso não existe. O que é que você dá? Essa perca, ela tem que ser negociada, tá? Tem que ser negociada. Eu aluguei um ponto para me ter uma margem de lucro, para me ter rentabilidade. Eu não tive. Como é que eu vou me recuperar e eu posso, de certa forma, estar recuperando o valor desse aluguel, né? O valor desse aluguel. Então, seria fazer uma renegociação, né? Uma renegociação onde os dois vão ter que abrir mão. Então, tem que ter um processo de negociação, onde as pessoas têm que botar as claras na mesa essa situação, tá? A história do plano de saúde, eu já vi tese de tudo quanto é jeito, tá? Porque hoje eu tenho um plano de saúde que ele pode ser individualizado, ou então uma empresa. Eu tenho aqui, digamos, exemplo, você, a gente tem 12 colaboradores, então nós temos 12, né, 12 vidas, quando se chama lá, tá? Mas tem empresas que têm 100, E aí, como fazer? Tá? Vão cobrar aquele valor, tá? Eu já vi uma tese, na realidade a gente ajudou a desenvolver, Jorge, que era o seguinte, era questão de custo, tá? Ou seja, tem pessoas que dizem, olha, eu estou com 1 ano sem utilizar meu plano de saúde, então ele custa muito para o plano de saúde, não custa nada o plano de saúde, aliás. Outros todo mês está lá. Então, tem empresas e tem advogados e com perito também que estão fazendo esse trabalho de levantamento de custo para mostrar que não houve prejuízo, que não houve desembolso com a empresa nesse momento, tá? E que nós vivemos um outro momento, tá? Nós estamos com um problema sério ainda em relação ao plano. O que foi, tá? Mais uma da medida provisória. Disse o seguinte: você pode suspender o contrato do empregado se você não faturar 4,8 milhões por ano. Você não paga nada, mas se passar disso, paga 30%. Mas, em qualquer das hipóteses, você tem que arcar com os benefícios, tá? E aí tem empresa que, por acordo ou convenção, ele tem que dar o vale alimentação e tem que dar o vale alimentação e o plano de saúde, tá? O plano de saúde. Então, o empregado, o auditor fiscal, digamos que é o auditor fiscal do trabalho, quem fiscaliza, vai lá, você pagou? Não paguei, estava com o contrato suspenso, não, medida provisória que tinham que pagar. Primeiro, qual é a motivação da alimentação? Na maioria, ela é disciplinado pelas convenções. Então, ela diz, para o empregado, né, aquele empregado que trabalha mais de 6 horas e que não se desloca, não pega um ônibus, não vai para o bairro. Então, isso não estava acontecendo, os contratos estão suspensos. Então, tem que se provar, primeiro provar para o governo, né? Vai ter que provar para o governo que está errado aquele procedimento. E tem que provar ou para o empregado, seja para quem for, para o sindicato, para a justiça, tá? Que não houve motivação para aquele custo, tá? Então, é o seguinte, o que é que vai se necessitar? Verificar cada custo. E aí, Jorge, as empresas têm que se preparar tecnicamente, mostrar através de laudo, através de planilha de custo,
qual foi o prejuízo, onde não houve prejuízo, tá? Então, não adianta ir só, né, no requerimento, no verbal. Tem que se mostrar. E o que está se fazendo hoje, advogados, são criando essas teses. Por quê? Porque vai vir aí, imagine a empresa, suspendeu 100 empregados, suspendeu 400, e foi obrigado a pagar ou plano ou coisa. Durante esse período, praticamente não está tendo atendimento médico, tá? Então, o índice de custo diminuiu muito, muito para os planos, tá? Para os planos. Então, o que se vai tentar provar, ou seja, são essas teses, tá? Com relação ao contrato, é da mesma forma. Nos contratos, tem que analisar que tipo de encargo tem no contrato, Jorge. Se é o contrato de manutenção da moeda, é o contrato remuneratório, é o contrato moratório, ou é um encargo moratório, desculpe, né? Se é correção monetária, encargos moratório ou encargos remuneratório. Não faz sentido, nesse momento, esses dois encargos. Ou não, você queria falar? Eu queria aproveitar que você falou de contratos. Todos os nossos possíveis clientes nessa área, né, eles perguntam o seguinte, um exemplo prático. Você tem um contrato de plano de saúde com uma grande rede, ou com um hospital médio, ou com uma rede pequena. Aqui em Teresina nós temos os 3 casos, né? Só que você é um prestador de serviço e você, pelo momento que você passou na pandemia, você não foi demitido, mas você foi mandado para casa e sua remuneração foi reduzida por um acordo entre a empresa e você. Totalmente legal, totalmente conciliado. Só que você teve que escolher, porque a sua renda ficou à metade, então você teve que escolher entre se alimentar, pagar luz, pagar água, mas você estava, pelo menos, bem de saúde, não pegou lá o vírus. E você não pôde manter seu plano. Ou então quis pagar a metade do valor e recorreu à jurisprudência, à justiça, para pagar em juízo. Isso cabe para você fazer um laudo e conseguir resolver esse problema da pessoa. Isso é extensivo, isso tem que ser todo protocolado. E outra, aproveitando a sua deixa, no contrato original, realmente ele citava um cenário. E caberia aditivo contratual para renegociação? Tá. Deixa eu te falar. Existe tese econômica contábil, mas não necessariamente um laudo, tá? Um laudo. Primeiro, o advogado vai ter a tese dele, pelo momento, esqueci aqui o nome, né, da tese dele. Segundo, vai mostrar que, primeiro, o plano aceitou ele, com certeza, ele provando que ele tinha uma condição de pagar, entendeu? Que ele tinha uma condição de pagar o plano, tá? Segundo, agora ele vai mostrar que ele não tem condição, mas que foi por um problema não voluntário e é um problema temporário, tá? E todas as medidas que levaram ele a desfalcar a sua renda são medidas legais, como você falou, tá? E aí um terceiro é mostrar a questão da relação custo-benefício, tá? Ou seja, nesse período, ele não causou prejuízo, embora tendo o contrato, aí vem a questão dele não causar o prejuízo. Então, assim, toda vez que se vai se discutir uma causa judicial, onde 80% dos meus clientes são os advogados, né? A gente senta e analisa para buscar teses de custo, tese contábil, tese econômica e tese jurídica. E esse daí, sem nenhuma dúvida, não necessariamente precisava de um laudo, mas ele vai ter que mostrar essas situações. E principalmente, né? E principalmente que a grande maioria nesse período, ela não foi médico, ela não teve custo para o médico, não teve custo, aliás, hospitalar, não teve o custo para o plano. E isso ele tem que mostrar. Mostrar o quê? Que não houve prejuízo, ele não causou prejuízo econômico, financeiro para o plano, tá? Com certeza,
né? Essa é a grande tese que ele vai mostrar, e eu acho que não necessariamente isso aí não precisa, talvez, de um laudo. Ficava naquele motivo, né, onde o juiz indefere. Podia até alguém pedir uma perícia, mas poderia o juiz indeferir com base lá no CPC, naquelas causas que não há necessidade de perícia. A não ser, digamos, um grande volume de empregado, onde um precisou de médico, outro não, para ver quanto foi o dispêndio do plano com esses segurados, né? Com esses segurados, tá? Então, até sem dúvida nenhuma, a tese contábil seria esse que poderia ir ou não para um laudo. Perfeito. Antônio, a gente sabe que no mercado, né, de avaliação patrimonial, perícia judicial, e todos esses mercados da economia, né, da economia de capital, a gente precisa se adaptar aos novos tempos, né? Então, assim, o grande desafio para nós aqui da Avaliar Mercado é conceber para as empresas de patrimônio que elas não estão contratando uma empresa que vai dar um laudo de uma folha para garantir que aquele cliente que entre para pedir o dinheiro com a garantia, ele está sendo endossado por um documento de uma folha, né? Então, às vezes, o próprio empresário da área patrimonial, ele não tem uma visão panorâmica sobre como ele pode melhorar o seu negócio. E eu acredito que nesse panorama novo, né, pós-pandemia, eu acho que os setores contábeis, perícia contábil, deveriam se manifestar na sociedade, até mesmo vai ser muito benefício seu e benefício de todos da área. Criar peças técnicas mais simplificadas, porque mesmo assim, por exemplo, quando eu falo do ponto de vista da saúde, nós temos aqui 40% dos nossos clientes médicos. Nós temos clínicas, nós temos home care, nós temos planos de saúde que são nossos clientes. E eu sou cliente desses clientes meus. Então, eu não posso ver só por uma vertente, né? Até porque a gente sabe que existem pessoas de todas as naturezas. E às vezes existem as pessoas que querem se aproveitar de uma pandemia, né? Eu não vou pagar tal coisa porque eu tenho direito. Então, assim, você não acredita que seria a hora da gente movimentar a sociedade, né, do capital, do social também, né, do cooperativismo, de todas essas classes para a formatação de peças novas, porque assim, a gente vê que o judiciário está totalmente ultrapassado, com todo respeito aos magistrados. Nós sabemos que a mediação e a arbitragem está se desenvolvendo em plena ascendência para a simplificação desses processos. Eu assisti um dia desse também, um webinar de São Paulo, onde os juristas estão com a mão na cabeça, porque se o processo judicial já estava entroncado, imagina agora, depois. Então, o que é que você, como perito, para a gente já estar se aproximando do final, o que é que você poderia sugerir para toda essa gama de empresários, pequenos, micros, médios e grandes empresários, donos de casa, trabalhadores autônomos, pessoas da nossa sociedade, do Piauí, do Ceará, do Maranhão, de Recife, né, de todo o Nordeste, de todo o Brasil. O que é que você poderia sugerir, mobilizar, que você foi um grande mobilizador, né, há alguns anos atrás, nesse processo do Senado, da Câmara, né, fazendo a história e agora escrevendo um novo livro. O que é que você poderia contribuir, ajudar e dar uma palavra, né, de esperança técnica, né, real, para quem está nos assistindo, sobre como eles devem resolver os problemas que estão lhe atingindo a nível de dinheiro, de economia. Tá. Jorge, eu fico triste quando eu vejo um processo simples, se arrastar por 15 anos, por 20 anos, né? Eu vou citar aqui processo de inventário, né? No primeiro momento, o que a legislação diz? Você deve fazer a relação de bens, né? Que chama a relação de bens lá. E aí você faz uma relação. Ali você tem um imóvel.
Quando você vai discutir o valor daquele imóvel, aquele imóvel já tem demolido, tem se acabado, tem depreciado, tá? Então, o que eu digo para os advogados e até magistrados? Olha, o que você deve fazer de imediato, é simplificar, ou seja, pedir logo um laudo. E você é testemunho, né? Eu passei por um primeiro que eu fiz, vamos avaliar o patrimônio para ver o que é que tem, vamos tentar, porque senão isso aqui dá 15 anos, vai depreciar, vai demolir, ou seja, o prejuízo é enorme, enorme. Por falta de quê? Por falta disso que você fala, de procedimentos práticos. Olha, quando se fala em perícia judicial, se fala em perito. Eu digo sempre que o sucesso ou fracasso de uma perícia não está nas mãos do perito. A gente precisa de quê? De assistente técnico para justamente suscitar essas provas, para suscitar, para simplificar. Então, o que nós estamos precisando é realmente, como você diz, é de simplificar, é de mostrar a situação técnica, tá? Nós temos hoje uma figura que a gente está tentando criar, Jorge, que é o chamado testemunho técnico. Testemunho técnico. Eu gravei, há 2 meses atrás, um vídeo falando da prova pericial simplificada, que foi o novo método de perícia que o novo Código de Processo Civil, 2017, trouxe, que é a prova pericial simplificada. O nome já diz isso que você fala, Jorge, simplificar, onde não teria esse processo que, nas mãos do perito, 1 mês, aí o outro mês, a outra parte postergando, né, que não queria pagar, enfim, o processo passa 10 anos rodando. Como se criou a prova técnica simplificada? O que é isso? É você ir lá na audiência, o perito na audiência, mostrar com gráfico, com planilhas, como era a situação, qual é o custo, qual é a perda, qual é o custo disso, em todos os sentidos. Isso entra o quê? Pensão alimentícia, entra uma série de toda a natureza, onde se discute valores, tá? Então, nós já trabalhamos isso, e um é o chamado laudo simplificado, que é a prova pericial simplificada, tá? Uma vez eu escrevi um artigo e há 2 meses eu gravei isso. Então, estamos precisando realmente simplificar. Olha, uma prova agora é a história da causa do PASEP. Eu peguei algumas ações e chamei. Eu tenho uma liberdade de conversar com alguns advogados, clientes. Olha, aqui passa o tempo todo, mas não objetiva, não diz o que quer. E outra coisa, o laudo que você pediu, ele está contrariando a sua tese jurídica. Então, vamos simplificar, mostrar onde é que existe a perda, qual é a tese. Aí sim, mostrar, o juiz entendeu e ele vai dizer, não, é por aqui, a perda, isso aqui eu não vou mais dar. Mas realmente estamos precisando, né? E eu cito aqui esses casos para ilustrar de forma prática o tanto quanto essa complexidade e essas peças arcaicas, que nós temos muito arcaica, né? Como exemplo, no inventário já deveria anexar o laudo pericial com a avaliação. Esse laudo ele era contábil de engenharia, né, anexada, como nós já fizemos né? Já fizemos anexar, obrigando as partes ali indicar seus assistentes técnicos para já se manifestarem. Isso aí economizaria aí 10, 15 anos, né? Citando aí o caso tanto do inventário, serve para o inventário, como avaliação patrimonial para retirada, para saída de sócios, tá? Então, pertinente o que você coloca, e a gente já vem trabalhando, mostrando que vem trabalhando, já vem sentindo essa necessidade e trabalhando isso. Perfeito. Antônio, estamos chegando. É muita coisa, né? Muita coisa boa que a gente poderia falar, mas o importante não é chegar ao final, ver se a gente deixou alguma mensagem aí para os nossos participantes, né? O pessoal está agradecendo aqui, graças a Deus, estão todo mundo aqui parabenizando, né, aqui no chat. É um trabalho que a gente faz, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que eu sempre
falo nas nossas entrevistas, nos nossos webinários. Eu acho que se você quer algo para amanhã, tome um copo d'água. Se você quer algo para a semana, preste um serviço. Se você quer uma amizade para a vida toda, dê educação às pessoas. Então, assim, a gente está aqui tentando passar para as pessoas a educação financeira. Eu lembro muito que eu aprendi a educação financeira com 30 anos. Se eu tivesse aprendido a educação financeira com 18 anos, seria outra coisa. Então, assim, a gente tem que passar para as pessoas a educação financeira, a educação moral, a educação ética, para que a gente tenha nosso bairro mais educado, o nosso município mais educado, o nosso estado mais educado, e aí nós vamos ter uma qualidade de vida melhor, né? Nós vamos estar... agradecer aí a Giovana lá de Floriano, também, cliente, amiga, parceira, agradecer o pessoal, né, daí do chat. Hoje deu conflito com 2 webinars no mesmo horário de 7h30 e de 8 horas a nível nacional. Era para ter gente nacional também de outros estados aqui, né, que não estão participando porque tinha outros webinars. O Fabiano, lá de Fabiano, está em Brasília, né, acho que é o Fabiano. Aí a Dores Corretora, lá de Juazeiro do Norte. Rapaz, tem gente longe, viu? Graças a Deus. Muito bom. Juliana Mara, aí está fazendo uma pergunta para você, Antônio das Neves. O mercado estava postergando o desafio que agrega a internet e seus produtos e serviços. A pandemia acelerou esse processo, no meu ponto de vista, algo positivo. Sim, com certeza. Com certeza. E, Antônio, para a gente fazer, infelizmente, o nosso encerramento, né, já estamos no horário, o que é que você deixa de mensagem para todos os nossos colaboradores, amigos, quem assistiu esse webinar, certo? O que é que você deixa de mensagem e o que é que você, como perito contábil, e toda essa área, pode nos dar de positivo, né, e construtivo agora para frente? Jorge, primeiro, paciência e fé, tá? No momento em que chegou isso, eu passei 2 semanas, né? Realmente arrasado, né? Fechei meu 2 escritórios, eu tenho escritório de perícias, cálculo, consultoria, escritório de contabilidade, fechei e corri para o meu sítio, né? Passei 2 semanas e já tentando mudar, montar um pequeno escritório no interior, até no sítio, realmente foi meio desesperador, né? Mas é a história, a gente tem que fazer de cada limão uma limonada, né? Buscar alternativa para sobreviver. Na 3ª semana eu tinha esse projeto do livro, já comecei a trabalhar, tá? E a gente vê que o mundo mudou. Nós estamos esperando aí voltar ao normal, mas sem dúvida um normal diferente. E uma coisa, nós temos que aprender a negociar, né? Negociar. E a negociação ela requer uma série de requisitos, tá? Prudência, entender um do outro e buscar conhecimento técnico. Tá todo mundo com medo de comprar ouro de tolo, tá? E para isso é preciso buscar conhecimento, né? Os próprios bancos, né? Hoje o governo diz, olha, tem que colocar dinheiro à disposição na mão dos empresários e tudo. Os bancos não estão fazendo isso, justamente com medo, né? Justamente com medo, tá? Então, ter muita fé, prudência, buscar alternativa. E estamos precisando aprender a negociar. Procure um técnico, procure quem pode lhe dar uma opinião, principalmente nos processos de confissão de dívida, de renegociação de dívida, patrimonial, tá? É o que nós temos que fazer, tá? Preparar para esse futuro, e é um futuro que, nesse momento, requer paciência, cautela, prudência e negociação. E, na negociação, ter conhecimento técnico para negociar com segurança. Perfeito. Muito boa a sua simplicidade e a sua autenticidade. Realmente, você mostra o profissional que você é, falando exatamente o que você teve na hora. Né? No momento que você
correu lá para o sítio e você pensou, meu Deus, o que é que vai ser? Com certeza. Com certeza. Hoje já estamos aqui retomando, sobrevivendo com alternativa. Perfeito. E estamos no término, queria mais uma vez parabenizar e realmente você tem feito a coisa diferente. Eu não esqueço daquele evento lá da OAB que você fez, né, principalmente com estudantes. O recado que eu dei, me senti assim, porque a gente tem dificuldade, muitas vezes, de trabalhar em parceria. Eu tenho trabalhado com você, sempre indicando um profissional de crédito e tudo, e mostrando que, quando se fala de perícia, às vezes, com um estudante de contábil de engenharia, ele acha que é um mundo grande. E a gente mostrou lá, né, que, inclusive, pode viver e que é muito bem-vindo uma parceria aí de engenharia com contabilidade, porque sempre quando se fala de avaliação de patrimônio, eu não consigo vê-la totalmente ou exclusivamente de engenharia ou de contabilidade. Tá? Perfeito. É isso. Perfeito. Olha, muito obrigado, Antônio das Neves, pela sua participação. Foi uma participação excepcional, cada vez mais, cada webinar está muito, né? Muito agradecido. Queria aqui também agradecer a presença do Marcos Vinícius Neves Pereira, que parabeniza o webinar, fala de você, fala da gente. Né? O Mário Yorkshire Tanaka, não sei se eu pronunciei correto, né? Acho que é japonês. Foi seu aluno. Parabéns, professor. Que nada, foi meu professor, esse japa. Tá lá e eu queria que ele estivesse trabalhando aqui. O homem foi curtir, está morando em Santa Catarina. Um grande abraço, né? O Mário, ele é auditor fiscal aposentado, uma pessoa maravilhosa. Fiquei com muita pena dele ter deixado a nossa equipe hoje, que está curtindo a aposentadoria dele. Né? Mas ele não foi meu aluno, foi meu mestre. Né? Perfeito. Olha, uma coisa que você falou que é importante. A gente fez o webinar, aliás, a gente fez o primeiro fórum de avaliação, perícia e inspeção, tivemos o apoio do CREA, do IBAP, das instituições de classe, né, da área da contabilidade, da área da OAB, a OAB deu total força. E você está em débito, viu? Sua equipe comigo, minhas fotos, viu? Perfeito. Equipe, né? Eu não posso deixar de ter no meu arquivo, rapaz, esse evento seu. Não, com certeza, a gente vai lhe mandar todo esse webinar agora, ele vai subir para o YouTube, vocês vão ter acesso. O fórum, todas as fotos do fórum eu vou disponibilizar para você, palestra, já também está isso gravado. E ele ia ser feito agora em agosto, que é 2 em 2 anos, é o biênio, alternando o maior congresso de engenharia do Brasil, que é o Cobreap. A gente alternava com o nosso fórum de avaliação e perícia. Inclusive, o pessoal do Drone Show recebeu os convites. E esse ano ia ser uma coisa muito maravilhosa. Mas eu vou tentar fazer uma espécie de fórum online, né? Lá para setembro ou novembro, provavelmente novembro, porque não tem condição de fazer o fórum físico, né? Como foi há 2 anos. Mas a cada 2 anos, se Deus quiser, né? Todos os nossos anjos guardiães, Jesus, abençoar o trabalho de quem gosta de fazer as coisas sérias, a gente vai continuar, sim, o fórum. Vai ser sempre essa parceria, porque o mundo hoje, Antônio, ele está multidisciplinar. A engenharia vai desaparecer, vai se fundir com a contabilidade, com a mecatrônica. Hoje nós temos engenheiro mecânico, nós temos engenheiro civil, nós temos arquiteto perito, nós temos piloto de drone, nós temos marqueteiro. O Jonas que está coordenando esse webinar com excelência, o seu talento. O Jonas, ele é da área ambiental e está se revelando como verdadeiro marqueteiro, né, da área digital, né? Então, assim, nós temos hoje várias pessoas da empresa que tivemos também que reduzir os quadros, mas com certeza mantivemos a empresa sempre positiva e aguardamos melhoras. Então, assim, queria agradecer muito a sua participação, a presença de todos que tiveram aqui no chat, né? E convidar já as pessoas que estão aí para o próximo webinar, que vai ser na área de tecnologia e informação e na área das universidades e faculdades, o nosso doutor Arilton. Eu vou publicar isso na próxima semana, fica aí o gostinho para as pessoas verem nas redes sociais.
Tá bom? Mais uma vez agradecendo aí a sua presença, a sua participação e uma boa noite a todos. Até Boa logo. noite. Obrigado a todos. Obrigado e um abraço a todos.